Salve pessoal, saudações tricolores! Uma segunda-feira sem muitos assuntos, mais gossips, fofoquinhas e uma preocupação. Mas para a gente falar disso bem rápido, antes, por favor, você que está inscrito, dá um like. E você que não está inscrito, mas está sempre no canal vendo, porque a gente vê quem é que está inscrito e quem não está. Pô, cara, você está sempre aí, dá um like, rapaz. E se inscreve, isso ajuda pra caramba o canal, não custa nada. Você não é obrigado a pagar nada, está inscrito, é só dar uma força pro canal. Falou? Vamos falar do Fluminense. Assunto pior de todos de hoje, Thiago Silva. Thiago Silva, quando saiu contundido na semana passada, no intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro, todo mundo ficou preocupado pra caramba, entorse. Pô, isso entorse é uma pancada séria, aí vai demorar 2, 3 semanas. Aí ele saiu andando e comentou como é que tá, não, tô legal, tá dolorido só um pouco. Aí à noite mesmo a esposa dele mostra já um profissional do Fluminense, lá 11 horas da noite, fazendo, dando uma checada no tornozelo, no calcanhar dele. No dia seguinte, ele vai fazer exame de imagem, não dá nada, dizendo, é só um trauma, foi só o trauma, não teve entorse, não teve músculo, não teve nada. Pô, aí quando você fala assim, olha, pro jogo do Botafogo ele não vai, porque você tem que preservar o jogador pro jogo importante depois de amanhã. Mas depois de amanhã ele irá, quer dizer, na quarta-feira de novo ele vai estar lá presente, firme e forte. Aí, pô, fez exame, já começou a ir na academia, fazer aquelas coisas mais leves para manter a forma. Hoje está todo mundo esperando ele treinar. É óbvio, o Fluminense não mostra mais nada, nenhum repórter fica sabendo nada, só uma informação de cocheira, do cara da água, o cara do refeitório, que viu e falou, olha, quem treinou foi assim, 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 que esses caras tinham essas informações, né? Mas ninguém sabe se ele vai. Aí saiu uma informação que, acho que saiu no Trivela, o Ilan falou isso, o Ilan está em BH, inclusive, ainda não está garantida a participação dele. Aí você fica nervoso. Pô, se não está garantido, então a coisa não foi um trauma violento, é quase uma fratura. Pô. Porque tem um trauma que o cara não consegue jogar 7 dias depois, um baita de um atleta que nem ele, e ele saiu andando, ele andou mancando, mas foi andando mancando leve. Talvez isso aí seja uma jogada do Mano e do Fluminense para deixar o Milito meio confuso na hora de armar o time do Atlético. Outro desfalque garantido é o Nonato, que foi operado na segunda-feira, foi operado ontem, no domingo, já está em casa, não teve problema na cabeça com relação à neurologia, mas não vai jogar, óbvio, não pode jogar contra o Atlético Mineiro, e acho que o Fluminense deve preservar, é o correto, não deixar ele querer jogar contra o Atlético Goianiense, quando deixar o cara jogar, não pode. Porque o cara não vai estar com segurança de tomar uma bola na cara, quer botar a mão assim, pênalti. Porque imagina, se quebrar é uma dor danada, se quebrar alguma coisa, é uma dor danada. E eu já quebrei o braço, meu braço é tortão, já torci de maneira violenta meu pai. Meu pai, que era ortopedista, achou que eu tinha quebrado o tornozelo. Então, agora a dor de uma fratura, e depois, no mesmo braço que eu tive a fratura, 40 anos depois, minha luva prendeu num campo de grama sintética, meu braço foi para frente e estourou todos os ligamentos. Uma dor insuportável. Então é uma dor violenta, quer dizer, mas trauma você logo depois está bom. É rápido, a recuperação é rápida. Mas o medo que você tem. Eu que jogava no gol, pô, vou pular pro lado esquerdo de novo, isso dá um medo danado. Até que você dá 2, 3 pulos, você acabou, tá tudo bom. Mas eu acho que o correto seria não colocar o Nonato nem contra o Atlético Goianiense para ele pegar mais confiança. Embora ele vá jogar 1 mês de máscara para proteger o nariz. E ele não estando jogando, não estando relacionado, nós tínhamos 3 segundos volantes no time. E tínhamos mais um segundo volante que poderia jogar, que era o Wagner. Agora, hoje temos só 2 volantes, um está contundido. E o Wagner foi embora, de graça, foi doado, e o Alexander foi vendido para a Arábia. Ano que vem, de repente, o Alexander está aí no Flamengo, no Botafogo, no Vasco. Então, o que a gente tem agora? O Vitor Hugo, uma solicitação do Mano, um cara que o vídeo que se mostrou dele no Campeonato Paranaense, ele jogando pelo Londrina,
Foi um camarada que mostrou, um cara que sabe jogar para frente, é grande, tem bom passe, aparece na área. Então é a hora de testar esse cara. E a segunda opção é o Gabriel Pires, que eu venho falando que tem que ir para o banco. Vai para o banco agora. Aí hoje um amigo colocou, acho que aqui no canal mesmo, ele pediu para ser negociado. Tudo bem, ele pode ter pedido para ser negociado, a torcida pegando no pé dele, a imprensa também batendo, por causa de 2 jogos. Quando o time inteiro jogou mal, a torcida vaiava os 11 jogadores e os que entravam também. Todos jogando muito mal. Então ele jogou mal 2 jogos. Agora, ele quer ser negociado, tudo bem. E se ninguém aparecer? Se você não conseguir, você está pagando o salário dele para ele não jogar? Ele é funcionário do clube, está com o salário dele bonitinho em dia, então o Gabriel está relacionado. Eu acho que a única saída que ele tem para poder ser negociado é torcer para se relacionar e torcer para entrar e jogar bem. De repente ele nem é mais relacionado, porque eu acho que ele é um bom jogador para comprar o elenco. E é só a gente se lembrar, agora estão pegando no pé do Gabriel Fuentes. É só a gente se lembrar, ele é colombiano, se lembra só do John Arias. Só do John Arias. Eu queria que o John Arias fosse embora. Hoje é o maior jogador que nós temos no time. Eu acho que de Fluminense acabou isso, não tem mais nada a acabar. Tem agora a escalação. Eu acho que a gente vai com a escalação com o Marcelo no lugar da lateral esquerda, porque a apresentação dele contra o Botafogo foi muito forte. E no jogo contra o Atlético Mineiro, quando entrevistaram para ele, pô, você está no banco, você gostou? Não, eu quero ser titular. Não falou querendo dar ordem, não. Mas ele falou óbvio, pô, o cara tem o nome que ele tem, não vai querer ser reserva, né? E eu acho que ele vai jogar de titular. Acho que o Diogo Barbosa vai ficar no banco. De repente entra no segundo tempo, porque se o Marcelo repetir a atuação que ele teve com o Botafogo, a gente está bem parado. E do meio de campo para frente vai ser o time que vem jogando. Talvez o Mano coloque o Cano começando a jogar e o Cauã entrando no segundo tempo. Eu acho que é preferível o contrário. Porque o Cano e o Cauã vão jogar. Quem vai começar é que eu não sei. Eu acho que eu começaria com o Cauã. Bom, isso aí é a coisa. Agora vamos uma fofoca, que saiu já em 2 lugares. Mas saiu como fofoca. Que o Palmeiras, isso não tem nada para agora, tá? Que o Palmeiras está negociando com o Nino. Minto. Que o Palmeiras está interessado em trazer o Nino para jogar ano que vem na zaga do Palmeiras. E eu acho isso bastante razoável, porque trazer o Nino de volta é fácil, ele saiu barato. E na Ucrânia e na Rússia é mais fácil trazer o jogador de volta. E também lá ele não aparece para a Europa. Acho que foi uma mancada terrível dele ir para a Rússia. Então, da mesma maneira que eu acho que o Alexander vai voltar. Ano que vem o Alexander está no meio, na janela do meio do ano, o Alexander está voltando para o Brasil, muito provavelmente para um dos 3 times aqui do Rio, sem ser o Fluminense, claro. E por último, para a gente terminar hoje essa sessão de fofocas, Fernando Diniz do nada foi anunciado hoje no Cruzeiro, porque ontem o Cruzeiro demitiu o tal do Seabra, porque achou que ele não estava dando... Ele perdeu 2 jogos seguidos, perdeu um, e ontem empatou com o Cuiabá e foi demitido. E do nada o Fernando Diniz. E o legal, o Fernando Diniz, na semana que vem, encara o Fluminense. E as Dinizetes elas se levantaram do túmulo. Já li hoje nas redes sociais vários dinizistas, porque ele não podia ter saído, isso vai ser um absurdo. Olha, as Dinizetes não conseguem entender uma coisa. Se é para por causa de que ele ganhou a Taça Libertadores, então eu queria que o Zezé Moreira ressuscitasse, que ele ganhou o Mundial para o Fluminense. É a verdade. Naquela época não tinha Libertadores, não tinha nada. Naquele ano de 52 foi o maior título que um time ganhou no mundo. Foi a Copa Rio. Que levava o nome de Copa Rio porque a Prefeitura do Rio, a Prefeitura do Distrito Federal, era a patrocinadora. Então, também o Parreira, não morre não, Parreira, eu quero que a gente fique porque você... Não, todos esses caras passam, o Fluminense é que não passa. O Fred já passou, o Valdo passou, o Tim passou,
Carlos Alberto Torres passou, Rivelino passou, Castilho passou, Pinheiro passou, Bigode passou, Altair passou, Denilson passou, Samarone passou, Beco passou. E vão passar todos esses que estão aí o Ganso vai passar, Arias vai passar, todos eles já passaram. Todos os técnicos já passaram. O time, esses caras têm que entender o seguinte, esses fanáticos, não só pelos, agora estou falando dos fanáticos pelo Diniz, mas fanáticos qualquer, ou por um jogador, ou por um técnico. O técnico e o jogador, eles servem ao clube quando estão produzindo. Eles são regiamente pagos para isso. Se não está produzindo, troca, sabe por quê? Porque o clube vive da torcida. A torcida não pode ficar sendo escrava de um cara porque ele foi um bom técnico, porque o Kennedy deu 2 assistências, porque o John Kennedy fez o gol da... Pô, a gente tem que ficar grato pro John Kennedy, até hoje eu adoro ver aquele gol. Mas o cara tá mal. Por quê? Por que ele tá mal? Ele não tá produzindo o que interessa pra gente. O que interessa pra gente? O Fluminense ser campeão, o Fluminense vencer jogos, o Fluminense não ter que lutar para não ser rebaixado. Então o Diniz teve um primeiro semestre, o segundo semestre, mas foi o primeiro semestre dele em 2022, excepcional. Primeiro semestre de 2023, excepcional. De julho do ano passado para cá, ele só veio caindo. E esse ano ele foi horroroso. Horroroso. É simples. 13 jogos, 1 vitória, 6 pontos. Time campeão da América. Aí os dinizistas estão vendo aparecendo, descendo a ripa no Mano. Peraí, meu amigo. O Mano perdeu 2 jogos. Não foi porque o time jogou mal. Perdeu 2 jogos porque nós entregamos 2 jogos. Agora, os jogos que nós perdemos para Atlético Goianiense, para Vitória, para São Paulo, foram jogos que nós jogamos, Botafogo, foram jogos que nós jogamos mal pra caramba, mas jogamos muito mal. Não foi o caso, também Botafogo, jogamos muito bem contra o Botafogo. O jogo de ontem, anteontem. O que nós perdemos? Uma infelicidade do Felipe Melo, que se achou mais do que ele é atualmente. O que aconteceu na Juventude? 2 gols por erro. O segundo, outra infelicidade do Felipe Melo. Mas o time, no primeiro tempo, ganhou. Até a hora que o Fluminense levou o primeiro gol, o Fluminense estava sendo pressionado, mas era uma pressão meio estéril. Só teve aquela bola no travessão, mais nada. E nós tivemos um lance igualzinho, não foi no travessão, mas o Cauã entrou livre e chutou para fora. Então, ninguém é maior que o Fluminense. Como para o Flamengo, ninguém é maior que o Flamengo. Como para a torcida do Vasco, ninguém é maior que o Vasco. A torcida do Corinthians, ninguém é maior que o Corinthians. Então tem que parar com essa palhaçada de o Diniz. O Diniz tem 2 coisas para terminar esse papo. O Diniz, ele tem qualidades. Mas se ele não mudar o que ele pensa, e ele ficou no Fluminense 3 anos sem admitir que tinha que mudar. E ele falava agora, antes de ser demitido, não, o Martinelli vai jogar de zagueiro. Porra, não tá dando certo. Faz o simples, era o que a gente falava, todo mundo falava. Porra, faz o simples. Foi o que o Mano falou agora. Vamos fazer com simplicidade, vamos fazer o simples. Dá um bico quando ele tiver que dar um bico. Passa quando puder passar. Fernando Diniz não queria isso. Então, se ele se olhar e ver que ele precisa mudar e acreditar em coisas que ele diz que ele não acredita, ele vai ficar no Cruzeiro, porque o Fernando Diniz, a verdade é essa. Ele tem prazo de validade, ele começa muito bem e depois acabou. Isso foi em todos os clubes até hoje. O Fluminense foi onde ele durou mais. Mas quando acabou a validade, foi só piorando. Então ele tem que se reinventar. Se reinventa como? Tentando coisas novas. Admitindo que o simples é mais importante do que ficar inventando. Admitir que você chutar para gol é mais importante do que ficar com a bola sem chutar para gol. Aí ele pode ter um sucesso grande. Porque se continuar da maneira como estava no Fluminense, como foi no São Paulo, como foi no Atlético Paranaense, no Cruzeiro ele vai ficar até março e cai. Nada contra ele, não. Eu era dinizista, só ver meus vídeos, ver Carioca de 2022. Logo depois que o Abel saiu e quando ele entrou. Ver meus vídeos de 2019.
Tá aí, até aqui tá gravado, tá aqui na bateria. Agora, quando ele começou a não aceitar mais, começou a ser muito grosso e a soberba imperou, eu tô fora. Ele não pode ser maior que o Fluminense. Falou, gente. Vamos torcer para o Thiago Silva. Foi só um golpe, que ele jogue, porque ele é uma pessoa muito importante, um atleta muito importante para o Fluminense ter equilíbrio.